2, né? Que é o direito de petição e o direito de certidão. E a gente encerra, certo? Bom, só para relembrar vocês o que eu falei na primeira aula, né? De todos os remédios constitucionais, os dois únicos que não são ações constitucionais são esses dois que eu vou falar para vocês aqui, que é o direito de petição e o direito de certidão. São os dois únicos que não são exercidos exclusivamente contra o Poder Judiciário, ou seja, eles não demandam o exercício do que a gente chama de jurisdição constitucional, certo? Tanto o direito de petição como o direito de certidão, eles são oponíveis contra qualquer poder público. Contra qualquer poder público, você pode exercer tanto o direito de petição, como também o direito de certidão. Eles dois, inclusive, estão no mesmo inciso do artigo 5º. Eles só estão em alíneas diferenciadas, né? Então, direito de petição, a base constitucional, é o artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição. Certo? De certidão, certidão. Mas aí eu vou falar primeiro de petição, depois eu começo de certidão. Exato. Bom, como eu já tinha comentado, o direito de petição, ele pode ser exercido em face de qualquer poder público, qualquer poder constituído, diferentemente dos outros que a gente só pode propor perante o poder judiciário. Então você pode exercer o direito de petição tanto contra o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário também é possível, e contra o Ministério. Lembrando, para vocês não atrapalharem, não é porque a gente chama de direito de petição que a gente está diante da petição inicial do processo. A petição inicial do processo é a forma que a gente tem de exercitar o direito de ação, que é outra história. É você provocando, de alguma maneira, a atuação, o exercício da função jurisdicional. Aqui não tem provocação, nem atuação de função jurisdicional, que não está julgando nada. A gente vai ver como é que funciona, mas não é uma ação constitucional. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes na prova a gente atrapalha, né? Direito de petição com a situação da petição inicial. São coisas completamente diferentes. Bom, segundo a Constituição, o direito de petição ele é exercido independentemente do pagamento de taxas. Independentemente do pagamento de taxas. Então a Constituição entendeu por bem não colocar nenhuma taxa para facilitar o exercício do direito de petição. Então é um direito bem antigo, inclusive. O Brasil não inventou o direito de petição, já é algo que já acompanha a humanidade há vários anos, né, alguns séculos. Certo? Bom, além disso, é um direito cujo exercício tem caráter informal. Caráter informal. Por exemplo, não precisa de advogado para você exercer o direito de petição. Não existe uma forma pré-estabelecida em lei para você exercer esse direito de petição. Uma forma muito comum de você exercer direito de petição é abaixo-assinado, né? Aqueles abaixo-assinados que o indivíduo faz para pedir uma solução ao poder público, para resolver uma questão de falta de asfaltamento, falta de iluminação pública em uma determinada via, etc. Toda vez que você leva esse pedido a algum dos poderes constituídos, você está diante do direito de petição. Então, na verdade, o direito de petição, a gente poderia resumir, é o direito de apresentar reclamações. Direito de apresentar reclamações contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou abuso
de poder. Você tem conhecimento de alguma ilegalidade, de algum abuso de poder. Você, com base no direito de petição, você tem a oportunidade de apresentar essa reclamação ao poder constituído, solicitando que o poder constituído, frente a essa reclamação que você apresentou, o poder constituído resolva. Claro que não envolve julgamento de uma causa, mas é uma forma que você tem de dar conhecimento às autoridades sobre essa ilegalidade ou abuso de poder. Por exemplo, você tem conhecimento de que um determinado agente público, para exercer a sua atividade, está cobrando dinheiro, certo? Nessa situação é possível que você leve, através do direito de petição, esta reclamação ao superior imediato, solicitando que ele tome providências contra aquele agente público que está cometendo ato criminoso. É direito de petição. Mas não caráter de denúncia, né? A gente não é bom utilizar o termo denúncia, porque denúncia no direito ela tem uma conotação muito específica, que é a peça inicial da ação penal pública. Mas é uma denúncia. Se você pegar no sentido leigo do termo, conforme você denunciar, você informar a autoridade a ocorrência de alguma ilegalidade ou abuso de poder que solicita providência. Está acontecendo isso, tome a providência cabível. Tá? Minha rua não tem asfaltamento, tome a providência cabível. É um direito de petição. É uma apresentação de uma petição que você está realizando. Eu fui roubado, estava aqui na rua da Fainó, o carro passou, roubou meu carro. Vou até a delegacia de polícia, vou prestar notícia a crimes. É direito de petição, solicitando que você tome providência contra aquele indivíduo. É isso aí. Então, esse direito de reclamação que a gente tem de forma ampla, que é garantido pela Constituição, mas não apenas contra o Poder Judiciário, contra qualquer poder constituído. Certo? O outro direito que nós temos, também no artigo 5º, inciso 34, que é o último, esse um pouco mais conhecido de vocês, é o direito de certidão. Direito de certidão também está lá, né? A base constitucional é o artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição. Bom, o que seria, né, em tese, o direito de certidão? É o direito de pedir informações a órgãos governamentais para defesa de direitos, e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É o que diz a Constituição. O direito de certidão é a todos assegurado para ser exercido contra órgão governamental na defesa de direitos e para esclarecimento de situações de interesse pessoal. É bom lembrar que, pela Constituição, esse direito que é garantido pela Constituição, de certidão, ele só pode ser exercido contra órgão público. Então, você pode pedir, nos termos do que está previsto aqui na Constituição, uma certidão para a FAINOR? Não pode. Você pode pedir até uma certidão para a UESB, que é uma instituição pública. Mas você não vai poder dirigir esse direito previsto na Constituição para a entidade pertencente à iniciativa privada. Certo? Tanto que, quando vocês vão solicitar histórico de notas aqui, é pago. Se vocês vão solicitar histórico de notas na UESB, já que é exercício de direito de certidão, é gratuito. É gratuito. Entendeu? Tem essa diferenciação. A Constituição diz que o direito de certidão será exercido independentemente do pagamento de taxas. Mas essa certidão aqui é a certidão pública. Pagamento de taxas.
É a certidão pública que você solicita, que não pode vir mediante a cobrança da taxa. Estou falando aqui de um pedido dirigido a uma instituição particular. Bom, aí vem a grande problemática, né? Eu posso falar, é correto falar, que qualquer certidão fornecida pelo Estado será fornecida independentemente do pagamento de taxas? Existe alguma certidão fornecida pelo Estado que ele pode cobrar uma taxa? Que ele pode cobrar taxa para o cidadão? É o quê? Não, constitucional. Existe alguma certidão expedida pelo Estado que de forma constitucional dependa do pagamento de taxas? Existe. As certidões emitidas pelos cartórios extrajudiciais. As certidões emitidas pelos cartórios extrajudiciais se dão mediante pagamento de taxa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Certidão que você pega no cartório de registro de imóveis. É paga. Segunda via de certidão de nascimento. É paga. Isso que é 20 e tantos reais agora. A segunda via. Né? Segunda via de certidão de casamento. É paga. É paga. É um serviço. É um serviço prestado pelo Estado, porém é um serviço concedido ao particular. Tanto que chama cartório extrajudicial. Como é que o particular vai se remunerar por esse serviço prestado que não a cobrança de uma taxa? Não pode cobrar taxa nessa situação concreta. O que não pode é cobrar taxa na Receita Federal. Então eu quero pegar uma certidão negativa de débitos tributários perante a União. Quanto é que eu pago por essa certidão? Nada. Pegar uma certidão negativa de antecedentes criminais no saque. Quanto é que eu pago por essa certidão? Nada. Agora, as certidões que são expedidas pelos cartórios extrajudiciais, a própria Constituição abre a possibilidade de que seja mediante o pagamento de uma taxa. Essa questão dos cartórios foi conta dessa metodologia. Mas eu não entendi. Repete no início. Essa questão dos cartórios, Sim. esse foi a chamada privatização Sim. desse serviço. Antes de não ser privatizado, ele então não teria a obrigação de fornecer essas vias, o mesmo cartório. Ele está perguntando o seguinte: aqui na Bahia, os cartórios só foram privatizados deve ter uns 3 ou 4 anos no máximo. Ele está perguntando se antes desses cartórios extrajudiciais terem sido privatizados, se era legal, constitucional a cobrança da taxa. Eu digo que sim, porque na verdade a Bahia é um estado todo turco, você sabe disso, né? O Brasil tem 27 estados, 26 estados no Distrito Federal, 27 entes federados de caráter regional. Dos 27 estados, só 3 no Brasil os cartórios extrajudiciais não eram concedidos à iniciativa privada. A Bahia era uma deles. A Bahia foi o último que concedeu seus cartórios para a iniciativa privada, por uma razão muito simples: o tribunal não queria abrir mão da arrecadação. A Constituição já dizia desde o início que os cartórios extrajudiciais deveriam ser explorados pela iniciativa privada. E ao dizer isso, automaticamente ela afirma, né, que a expedição de qualquer certidão tem que se dar mediante pagamento de taxas. Então, independentemente de quem explora esse serviço, se o Estado explora de maneira indevida, ainda assim, mesmo de maneira indevida, ele tem que cobrar a taxa que é garantida pela Constituição em relação aos cartórios extrajudiciais. Agora, qual foi a sacanagem que teve aqui na Bahia? Né? Todo mundo sabe que a tabela quase quadruplicou de alguns serviços, porque o Estado ele tem que ficar com a parte e a outra parte tem que ir particular, então eles tiveram que aumentar. É um percentual, né? Isso. O Estado fica com 10%, 15%, o restante vai tudo para o dono do cartório, até o limite do que ganha um desembargador do Tribunal de Justiça na Bahia. Acima disso ele tem que devolver. Então o dono de cartório desse ele pode ganhar no máximo 27, 28 mil reais por mês. O que extrapolar disso, ele tem que devolver para o TJ, que é um roubo. Isso é um roubo do TJ. Mas é depois que ele reduzir todas as despesas. Não, bruto. Porque ele ganha bruto, se ele ganhar 200 mil bruto, ele só pode manter bruto 28 mil. E a despesa que ele tem pessoal? Problema dele. Não, sacanagem, pô.
Tribunal de Justiça de Goiás não pega nada. Agora você chega no cartório desse, até champanhe para que serve. Aqueles cartórios de Goiás de registro de imóveis, se você chegar com um carro bonito e todo vestido de cowboy, vai precisar de champanhe. O cara ganha 1 milhão por mês, 1 milhão e meio por mês. Bora lá. Com essa terceirização aí. Aí dá até morte, meu filho, esse negócio. Ficou alto, mas a qualidade do serviço. Mas o custo ficou alto porque o Estado é mais ladrão. Forçou a barra. O Estado da Bahia, o Poder Judiciário do Estado da Bahia é o que mereceu os olhos. Porque, opa, agora já que vai melhorar o serviço, vai aumentar a demanda, né? Obviamente era a minha parte também. Ele poderia muito bem ter mantido os preços, aumentaram um pouquinho, mas teve serviço que ficou 4 vezes mais caro. Não existe isso em nenhum lugar do Brasil, só na Bahia mesmo. Então tá, né? Lembrando então que a certidão, a princípio, ela é exercida independentemente do pagamento de taxas, ó. Mas nos cartórios extrajudiciais, a própria Constituição abre a possibilidade de que as certidões expedidas pelos cartórios extrajudiciais sejam, essa expedição seja condicionada ao pagamento prévio de um valor, de uma taxa, certo? E por fim, uma pergunta que é muito recorrente, né? O que fazer se o Estado me nega indevidamente a certidão? O que fazer se o Estado me nega indevidamente uma certidão? Se sem razão o Estado não me fornece essa certidão, qual remédio eu vou poder me utilizar para forçar o Estado a me dar a certidão? É direito meu, eu fui lá, o cara não me deu a certidão. Qual remédio constitucional eu tenho na minha mão para forçar o Estado a me dar a certidão que eu tenho direito? Qual é o remédio? Desses todos que a gente estudou. Habeas corpus é? Mandado de injunção? Habeas data? Pode ser. Mandado de segurança? Ação popular? Ação civil pública? Qual seria, né? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Se o Estado me nega indevidamente, o exercício do direito de certidão, aí eu tenho que utilizar o mandado de segurança. É muito comum, né, em matéria tributária, o cara vai participar de licitação, aí tem que ter todas as certidões negativas de débito, a empresa está toda pipinada, mas, muito embora esteja pipinada, ela está com o crédito tributário suspenso, de exigibilidade está suspensa. Aí você vai até o município e fala, dá uma certidão aí, dizendo que eu tenho débito, mas que eles estão negociados. O município fala, não posso dar. Aqui só sai certidão negativa ou certidão positiva. O que eu posso te dar nesse momento é certidão positiva. Você fala, pô, mas meus débitos estão negociados, eu estou pagando as parcelas, não pode sair uma certidão positiva. Tem que sair a certidão positiva com efeito de negativo. Só que o município não fornece. A maioria dos municípios não fornece. O que é que resta à empresa nessa situação? Mandado de segurança. Entra com mandado de segurança, comprova que os débitos estão todos parcelados, comprova que o parcelamento foi feito em dia. Não deve nada. Não deve nada. E aí, deve, mas está com a exigibilidade suspensa. Não pode ser cobrado. Devo não pago, deve enquanto puder, né? Vai parcelando. A empresa gosta de fazer isso, vai participar de uma licitação, né? Está toda pipinada no Estado. Aí vai me estar toda vendo quanto aí? 10 milhões. Não, tranquilo. Parcela aí em 10 vezes de 1 milhão. Bom, a partir do momento que você paga a primeira parcela de 1 milhão, você já pode ir para a justiça, né? Me dá uma certidão positiva com efeito negativo. Meu amigo, depois que consegue essa certidão, não paga mais nunca. E aí vai pipocar para lá de lá. Esse mandado de segurança você tem que direcionar ainda para a Fazenda Pública, né? Hein? Tem que direcionar para a Fazenda Pública, né? Se for municipal, estadual, fazenda pública estadual, se for federal, aí Justiça Federal, que tem um regime de distribuição de competência diferenciado. E se for um órgão igual Receita Federal? Aí é Justiça Federal. Receita Federal,
Todos esses órgãos federais, IBAMA, porque o IBAMA também às vezes tem multas, né? E impedem, porque multa é inscrita na dívida ativa, né? Então impede a Pode entrar no juizado que tem aqui mesmo. No juizado? Sim. No juizado não. Não. Ele é na Justiça Federal. É. Federal. E é porque o juizado você não pode litigar contra a União dos Estados Unidos. Não pode, é proibido, né? Então aí nesse caso você tem que entrar na Justiça Federal mesmo, na área de segurança, porque o procedimento é especial e tal, e aí concede essa certidão positiva, porém com efeitos negativos. O que é que essa certidão diz? Olha, ele deve, mas o débito está com a exigibilidade suspensa de quando passar lá dentro. Então, neste momento eu não posso cobrar nada, porque ele está em dia com o pagamento das parcelas que foram assumidas. Certo? E eu tenho a melhor notícia para vocês de todo semestre aqui. Vocês não vão mais beber. Felizmente, acho que era a pessoa que vai aplicar para mim. E aí acabamos aqui, né? Acabamos o assunto. Agora, acho que segunda-feira ele deu aula, né? Aí eu vou pedir para vocês pegarem com o pessoal do quarto semestre B as questões que eu passei lá, respondam e na segunda, aí então uma notícia foi por água abaixo, vocês vão ter que me aguentar ainda segunda-feira. Aí na segunda-feira vocês tragam, se tiver alguma dúvida a gente responde. Certo? Hein? Trabalhar, meu filho. Tenho 2 sim para dar de comer aí. Mas já sabe a data de nascimento certinho? De quem? Dos meninos, Dos porque lá no meninos? Congresso não sei. Sei, é que eu trabalho. Mas atendi no congresso, eu quase não morri, velho. Passei mal de noite, fiquei com pressão 16 por 11, quase empacotava. Tanto que no sábado eu dormi, não lembra não? No sábado eu passei eu dormi, porque quase eu morri. Eu acho que foi comida demais, eu tive que emagrecer, mas você quase 5 quilos. Só naquele dia do congresso ali foi quase 10 quilos de comida. Então aí vocês pegam a prova ficou para o dia 3 de dezembro. Não entendi. Não, acho que não. Semestre que vem não, com certeza. Semestre que vem. Você vai ser profissional? 4 de dezembro da quinta-feira. Acho que é 3 de dezembro a prova. Não é 3 de dezembro a prova, 1º de dezembro. É primeiro, perdão. É primeiro, é segunda-feira. 3 de dezembro é tudo. A prova, deixa eu explicar para vocês, já expliquei, mas eu tenho certeza que vocês esqueceram. A prova, ela tem 10 frases. 10 frases. Vocês vão marcar, vocês vão escrever lá, certo ou errado. Vocês não vão marcar verdadeiro ou falso, certo? É C ou é? Vocês vão botar C ou E. C ou E. Se tiver certo, C. Se tiver errado, é. Entendeu? Tem um Se tiver marrom, né? Hein? Deixa em branco. Tem um gabarito ou em cada resposta é um gabarito ou em cada? Não, assim, a prova é assim, ó. Tem um negocinho aqui na frente e aqui a assertiva. Aí você bota aqui, se for certo, certo. Se for errado, errado. Se for errado, você vai. Bom, como são 10 frases, e aí o gabarito eu já dou no final da aula. Vocês vão anotar. Como são 10 frases, não precisa vocês ficarem aqui 120 minutos. Que é 200 minutos que é uma aula, perdão, 100 minutos. 100 minutos que é uma aula. A prova vai ter 60 minutos de duração. Então vocês não atrasam. 19 horas eu vou distribuir a prova. Quando eu acabar de distribuir, vai ser por volta de 7h15, certo? 8h15 acabou. 8h15 eu levanto e vou embora. Certo? Por que essa reunião se logo antes da prova? Porque eu percebi que essa prova não precisa mais de 30 minutos para ser Mas é respondida. sua competência. Não, para a competência todos nós. A prova é fácil, a prova é tranquila. E eu percebi que o pessoal fica mais do que 60 minutos para passar a pesca para os outros, desgraçado. Que são seus amigos, né? Que são seus amigos, né? É o quê? Mas é assim, certo? As 3 provas que eu vou fazer esse semestre vão ser assim, certo?
Tem alguém deste recinto aqui que não vai poder fazer a prova dia 1º, a priori, dia 1º de dezembro? Tem alguém que não vai poder fazer? Porque eu acho que eu não vou poder aplicar a segunda, eu não quero aplicar a segunda chamada, então eu quero ver se eu consigo fazer alguma movimentação entre vocês. Aqui nesse recinto tem alguém que não pode? Não, né? Então é 1º de dezembro, 19 horas. Certo? Aí você espera. Oi? Para Paris. Eu vou dar bagagem de Maméria. Pegar aquela mala de Maméria. É porque ele é viagem. Tchau, adeus. Já? Ué.